Como é que é, pessoal? Daqui é o professor Emanuel Escovado do Matemática com vocês. Hoje lecionarei Física no tema de Cinemática. Abordaremos sobre o vetor posição, abordaremos sobre o estudo do vetor posição de deslocamento, mas não definirei nada ao início. Então, vamos entender primeiramente o nosso gráfico unidimensional que nós temos aqui. Falaremos aqui nesse vídeo aula sobre a essência das fórmulas que surgirão. Bom, a partir desta feita, continuaremos aqui no nosso gráfico. Vamos ter aqui, temos o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. Aqui vamos supor que o nosso vetor posição, o nosso corpo físico, nesse caso, vai efetuar um deslocamento ao eixo das abscissas. Então vou ter Rx é igual a x. É algo que eu estou a supor. E vou supor que o Ry também é igual a y. E após isso, vou intersetar as linhas. Nesse caso, criarei uma linha chamada até aqui, para aqui e também para este. Certo? A partir daqui vai existir um ponto. Esse ponto onde os corpos vão se intersetar chamar-se-á de partícula material. Partícula material é todo o corpo físico que as suas dimensões são desprezáveis. Como, por exemplo, eis que há momentos que nós observamos o avião a uma longa distância e nós não conseguimos observar bem. Significa que a partir deste momento o avião torna-se uma partícula material. Bom, continuaremos. A partícula material representarei por este símbolo que está aqui. Então, da origem até a partícula material vai haver um deslocamento. Vai haver um deslocamento, mas como estamos a estudar no espaço, não chamar-se-á deslocamento, mas sim de vetor posição. Logo, afirmarei que vetor posição é todo o deslocamento que um corpo efetua. Bom, aqui terei o nosso vetor posição. Agora, vamos ir buscar a essência da fórmula para calcularmos o vetor posição. Mas antes disso, lembrarei que tanto faz no eixo das abscissas como no eixo das coordenadas existirá versores. Falarei que versores é toda linha que tem, ou seja, é um segmento de reta que tem direção, sentido e etc. E sempre estão acompanhados das grandezas que temos aqui no quadro. Nesse caso, tanto faz ao eixo das abscissas e ao eixo das coordenadas. Então, para isso, continuaremos. Aqui, eu terei que o vetor posição será igual a Rx versor x, versor representa-se por esta letra, mais Ry versor y. Esses são inversores, conforme disse, estão sempre acompanhados das grandezas físicas que se encontram aqui no gráfico. Após essa interseção, vai surgir os pares ordenados. Perdão, ali. Teremos aqui os nossos pares ordenados. E nossos pares ordenados serão o x e o y. O x e o y denominaremos como par ordenado para este plano unidimensional, que apenas temos duas grandezas, sem variação. Bom, continuaremos. Como afirmei que vetor posição é igual a Rx versor x mais Ry versor y, então teremos que Rx é igual a x, afirmamos isso aqui. E teremos que o Ry é igual a y. Então substituirei, certo? Então terei que o vetor posição será igual a x versor x, porque disse sempre tem que estar acompanhado dadas as grandezas que estão apresentadas no nosso gráfico, mais y versor y. Então, essa expressão que está aqui chamar-se-á de expressão cartesiana
do vetor posição. Então, nesse caso, teremos duas expressões, que serão vetor posição igual a x versor x, mais y versor y. Com essa expressão, mais esta que está aqui, denominaremos como expressão cartesiana do vetor posição. Para simplificar, poderemos meter como vetor posição entre parênteses. Essa é a expressão, essas duas são expressões cartesianas do vetor posição. A partir desta feita, buscaremos a expressão paramétrica do vetor posição. Expressões paramétricas são todas aquelas expressões que dependem definitivamente do tempo. Então, continuarei a escrever aqui que x é igual a x em função do tempo e y é igual a y em função do tempo. Essas aqui são expressões paramétricas, porque meti todas as grandezas a dependerem definitivamente do tempo. Então, a partir daqui, terei que o meu vetor posição será igual a x em função do tempo versor x, mais y em função do tempo versor y. Essa expressão que está aqui chamar-se-á de lei do movimento num plano unidimensional. Então, aqui escreverei como lei do movimento. Então, resumiremos que lei do movimento será toda aquela expressão cujo depende das expressões paramétricas. Então, continuaremos aqui, ainda não acabamos. Se nós observarmos bem aqui no nosso gráfico, no nosso plano cartesiano, vamos observar que aqui há um ângulo reto. Um ângulo reto. E a partir daqui há um ângulo. Posso chamar ângulo de alfa. Então, desta feita, terei um triângulo retângulo, onde teremos o teorema de Pitágoras que diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Resumindo, teremos isso. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, desta feita, aplicarei também o mesmo, neste caso que estamos a ver no quadro. Bom, então terei que vetor posição será, ou seja, vetor posição ao quadrado, é isso que eu terei. Isso que eu terei. Nesse caso, eu tirarei como variação do vetor posição ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como o inverso do quadrado é a potência, então terei que variação do vetor posição será igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como o vetor posição não pode ter um valor negativo, escreverei o vetor posição dentro do módulo. Pois assim, se tivermos a estudar o deslocamento na superfície, vimos que o deslocamento é uma grandeza que não pode admitir valores negativos, só valores positivos. Então, desta feita, terei que o módulo do vetor posição será igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Simplesmente, aqui não coloquei os versores, porque para toda regra há sempre uma exceção. E essa exceção aplicaremos aqui para irmos buscar a variação do vetor posição. Se até aqui já chegamos e terminamos com o estudo do vetor posição num plano unidimensional, por favor, subscreva-se no canal e ative o sininho, porque até aqui eu te ajudei e deste modo de tu retribuires para mim é subscreveres ao canal. Bom, vamos entrar para o plano bidimensional. Não, temos também duas grandezas. Qual será a diferença do plano unidimensional e o plano bidimensional? Bom, a diferença é que o plano bidimensional haverá variação de grandezas. Nesse caso, nós temos o eixo das abscissas que sofrerá uma variação
e o eixo das coordenadas também sofrerá uma variação. Logo, a partir daqui, nós vamos ter a nossa origem e o deslocamento que o corpo vai efetuar. Aqui teremos o x1 e aqui vamos ter o x2. Nesse caso, o nosso corpo vai ter um deslocamento inicial e um deslocamento também final. Só para entendermos se for na superfície, mas como estamos a trabalhar lá no espaço, então um vetor posição inicial e um vetor posição final. Bom, continuaremos. Aqui denominarei como y2 e aqui como y1. Não faz mal se tu trocares também, não faz nada mal. Então, passarei a intersetar os pontos y1 com o x1 e o y2 com x2. Então, aqui tem um ponto, aqui também tem um ponto. Da origem até este ponto e da origem até também este ponto vai surgir o nosso vetor posição. Então, intersetarei as linhas. Denominarei como vetor posição. E daqui para aqui, denominarei como vetor posição 2. Bom, a grande questão é, professor, onde é que está a nossa partícula material para este caso? Bom, a nossa partícula material vai surgir desta maneira que está aqui. Essa chamar-se-á de partícula material. Aqui vai surgir a nossa partícula material. Mas para isso não fecharei, porque vou intersetar essas duas extremidades. Neste caso, farei isto. Bom, depois de eu intersetar isso, o que é que está acontecendo nesse gráfico? De fato, como temos o R1 aqui como nosso vetor posição e o R2 como nosso vetor posição, então surgirá aqui o quê? A variação deste mesmo vetor posição no nosso gráfico. Então teremos variação do vetor posição aqui no nosso gráfico. Bom, temos isto. Agora, vamos lá escrever a nossa forma para calcularmos o vetor posição num plano bidimensional. Então, terei que vetor posição será igual à variação de x versor x mais variação de y versor y. Terei isto. Por que é a variação? Porque se nós observarmos no gráfico, temos y1 e y2, x1 e x2. Logo, afirmo que está a haver uma variação nesse plano que é bidimensional. Então, nesse caso, vamos desfazer essa variação de x. Será o quê? Terei que vetor posição será igual a x2, como variação é o final menos o inicial, terei x2 menos x1, fecho o parênteses, versor em x. E terei mais, abro o parênteses, y2, porque também é variação, menos y1. Depois terei o versor em y. Assim, concluo que essas duas fórmulas são as fórmulas para determinar o vetor posição neste mesmo plano. Então, teremos aqui a expressão cartesiana do vetor posição. Ou isto. Esta aqui é a nossa expressão. A partir daqui,
vamos ir buscar a expressão paramétrica, para nós termos a lei do movimento neste mesmo plano bidimensional. Então, aqui eu terei variação de x é igual a variação de x em função do tempo. E terei que variação de y é igual a y em a variação de y, perdão, a variação de y também em função do tempo. Estamos aqui, são expressões paramétricas, conforme eu havia explicado aí, são todas expressões cujo as grandezas dependem definitivamente do tempo. Bom, vou ir buscar o vetor posição. Será igual à variação de x em função do tempo versor. X mais variação de y em função do tempo versor y. Aqui denominarei como lei do movimento. Para este mesmo plano bidimensional. Após isso, se nós observarmos bem, o que é que tem? Aqui, o nosso triângulo, nesse caso, forma um ângulo reto. Um ângulo reto aqui. E aqui posso dizer que vai formar um alfa. Ou um beta, tanto faz. Bom, então, aplicaremos novamente o Teorema de Pitágoras, onde diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a partir desta, terei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, variação do vetor posição, né, ao quadrado será igual à variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Como inverso do quadrado, ou seja, de uma potência, é uma raiz, então terei que variação do vetor posição será igual à variação, todos eles dentro da raiz quadrada, a variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Essa expressão chamar-se-á módulo ou norma do vetor deslocamento. Deslocamento, que é mais conhecida por esta letra. Então aqui escreverei em módulo. Por quê? Porque o vetor posição não pode admitir valores negativos. Também aqui é o mesmo. Perdão por esquecer. Módulo ou norma do vetor, fica só do, módulo ou norma do vetor deslocamento. Bom, continuaremos com o plano tridimensional. Bom, mas antes de entrarmos para o plano tridimensional, faltou um aspecto em que eu me esqueci. A partir daqui terei o par das ordenadas, que será variação de y ou de x nesse caso, e depois a variação de y. Esse aqui é o par da minha ordenada para este mesmo gráfico. Bom, continuaremos com o plano tridimensional. No nosso plano tridimensional, o que é que teremos? Teremos 3 coordenadas. Como ele está nos falar que é tridimensional, é obviamente que são 3 coordenadas, que são x, y e z. Bom, a partir desta, passarei a tirar
os pontos de chamada. Aqui tirarei um ponto, também um ponto e também o outro ponto. E vou fazer a interseção dos mesmos. Desta feita, continuarei. Bom, terei aqui a minha origem. Esses pontos é que eu buscarei as minhas linhas de chamada. Então, terei isto. Esse não deixa de ser X, este não deixa de ser Z e este também não deixará de ser Y. Então ficará assim. Este ponto que está aqui é onde surgirá a minha partícula material. Da origem até a partícula material surgirá o quê? O meu vetor deslocamento. Este é o meu vetor deslocamento. E escreverei o par das coordenadas, que terei x, y, z. São todos os pares de ordenadas que eu tenho dado a este gráfico. A partir daqui, vou buscar a fórmula do vetor posição. Ou seja, o vetor posição será o somatório de todas as grandezas que se encontram cá no gráfico, sem eu esquecer o quê? Sem eu esquecer do versor. Então, terei aqui vetor posição será igual a x versor x mais y versor y mais z versor z. Esta aqui chamar-se-á de expressão cartesiana. Do vetor posição. Este chama-se de expressão cartesiana do vetor posição. A partir desta feita, ainda não terminamos. Vamos ir buscar a expressão paramétrica. Então, aqui terei o meu sistema de x é igual a x em função do tempo, y é igual a y em função do tempo e z é igual a z em função do tempo. Escreverei que o vetor posição será igual a x em função do tempo versor x mais y em função do tempo versor y mais z em função do tempo versor z. Esta chamar-se-á de lei do movimento para o plano tridimensional. Terminamos? Não. Se observarmos bem, aqui o nosso gráfico também forma um quê? Um triângulo. O quê? Retângulo. Alfa. Então terei que a soma do quadrado da hipotenusa será igual à soma do quadrado dos catetos. Mas como aqui são já três grandezas, acho que essa fórmula não haverá tanto efeito. Então, vamos seguir a nossa lei. Terei que variação do vetor posição simplesmente será igual. Já não escreverei mais o teorema de Pitágoras. A variação do vetor posição ao quadrado será igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e mais z ao quadrado. Então, terei que variação do vetor posição, como aqui temos uma potência, o inverso da potenciação é radiciação, terei que tudo na raiz. Quer dizer, variação do vetor posição será igual a raiz de x ao quadrado
mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Como o vetor posição não pode admitir valores negativos, escreverei em módulo. Então aqui terei o módulo ou norma do vetor que? Do vetor posição. É isto mesmo que acabou de terminar. Bom, pessoal, termino aqui com este vídeo aula. Vos aguardo para o próximo capítulo.